Ok, então nós vamos gravar, porque assim os irmãos que tiverem alguma dificuldade para entrar, eles podem acompanhar também de outra forma depois, certo? Deus nos abençoe. Rayane, em nome da Sinodal de UCPs do Sino do Norte Paulistano, nós te damos as boas-vindas e você fique à vontade, irmã. Amém. Muito obrigada. Boa noite a todas. É uma alegria estar aqui com vocês. Vejo alguns rostos, isso é muito bom. Numa época em que a maioria das pessoas fecham, né, a câmera, a gente falar assim com a máquina não é tão bom. Bom é ver olho no olho, estar ali junto na igreja, abraçar. Mas, por outro lado, graças a Deus por essa oportunidade da tecnologia, porque estreita os laços, proporciona momentos assim tão bons que as distâncias se tornam mais curtas. Então, graças a Deus pela vida de cada uma aqui, graças a Deus pela sua vida, Paula, obrigada pelo convite, e eu estou muito feliz com essa oportunidade. Eu vou projetar a minha tela e aí a gente começa a conversar, tá bom? Antes de projetar, eu disse conversar justamente por isso. Que não seja um monólogo, tá? Que seja uma troca. Então, quando eu projetar a tela, eu não verei todas. Mas, por favor, sintam-se à vontade. Quer falar? Se eu não ler o chat, a Paula leu, alguém leu, pode me interromper, fazer alguma pergunta ou alguma colocação, ou pode abrir o microfone, falar, Rai, eu tenho algo para contribuir, tá bom? Ninguém aqui é detentor de saber, estamos todas aprendendo com Jesus. Então, eu vou compartilhar a minha tela e nós vamos começar a nossa conversa. Espera aí. Vocês estão vendo? Eu não tenho muita habilidade com o Zoom, não. Eu uso mais o Meet. Dá para ver? Pronto, tá ótimo. Ah, então tá bom. Não. Então a gente vai... Quem não tá vendo? Eu não tô vendo. Você tá no computador ou no celular? No celular. Deve ser por isso. Tenta arrastar para o lado. Ou alterar o layout. Ah, tá. Ok. Obrigada. Então, tá bom. Tá? Que bom. Então, queridas, esse tema, ensinando a palavra de Deus para as crianças, parece algo muito comum. Nós já fomos crianças, muitas crescemos na igreja e temos o conhecimento, a noção de que a palavra de Deus ela é ensinada para as crianças vão para a escola bíblica dominical, ouvem as historinhas e tudo muito bom. Só que a gente pega esse conceito, essa ideia de contar histórias, de dar aula na escola dominical, e aquilo vai se tornando tão natural, tão comum, que a gente perde um pouco o foco da complexidade que isso traz e da responsabilidade também. Então, hoje, antes da gente colocar a mão na massa, que é a hora que todo mundo espera, nós precisamos nos atentar para alguns pontos muito relevantes voltados para essa temática. Então, antes da gente entrar diretamente nesses pontos, eu vou falar um pouquinho de mim. Quem eu sou? Muitas de vocês não me conhecem, mas antes de falar de mim, eu vou me desculpar porque eu estou com uma tosse bem ruim. De vez em quando eu vou dar uma tossidinha e beber um pouquinho de água, tá bom? Eu, desde já, eu também quero agradecer, porque eu sei que algumas de vocês oraram por mim, sem me conhecer. Nos grupos de algumas igrejas circulou aí o pedido de oração, e muita gente orou pela minha vida, pela minha família. Eu tive com Covid-19, fiquei 9 dias internada, fiquei 2 dias na UTI, gestante, e o Senhor preservou a vida da bebê, a minha vida, restaurou a minha família. Então, eu quero agradecer a todas vocês que oraram. Engraçado que às vezes tem gente que fala comigo e fala: você é a Rayane, eu estava orando por você, eu nem sabia que era você. Então, graças a Deus, né? Essa é a família de Deus. A oração do justo, ela pode muito em sua eficácia. Então, dito isso,
essa tosse também está mais agravada por conta dessa sequela, tá? Então, vocês me desculpem se de vez em quando eu dar uma tossidinha. Então, quem sou eu? Meu nome é Rayane, eu sou casada com o reverendo Israel Jesus, que pastoreia a Igreja Presbiteriana do Jardim Arpoador. A Sabrina é lá da igreja, está conosco, estou feliz de vê-la. Trabalha com a gente lá no Ministério Infantil. Eu sou mãe do Kemuel Áquila, esse rapaz aí de 15 anos, e eu sou mãe do Caleb Azaf, de 6 anos, quase 7. E também, já apareceu aqui. E também sou mamãe da Késia, Ágata, que falta de hoje até umas 2 semanas, eu acho que ela nasce. Estou com um barrigão aqui. Graças a Deus por isso, essa sou eu. Eu trabalho há 21 anos lecionando na Escola Bíblica Dominical para crianças, outras classes também, mas em especial para as crianças. Sou professora da educação infantil e sou contadora de histórias. Tenho um canal no YouTube de contação de histórias. No final eu vou disponibilizar os meus contatos, tá bom? Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, a respeito dessa temática que é ensinar a palavra de Deus para as crianças. Diante disso, eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 1 a 9. Por gentileza. Só um minuto, como que eu muto aqui? Peraí. Consegui. Rayane, você está com o microfone desligado, certo? Sim. Todos acharam? Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Eu farei essa leitura para a gente refletir e depois a gente continua o nosso diálogo. Diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, ó Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Vamos parar por aqui. Esse é um texto bem clássico que a gente sempre comenta a respeito de criação de filhos. Só que aqui a gente vê algo muito interessante. Nós vemos Deus estabelecendo um método de educação. E esse método é por meio das narrativas, é por meio da contação de histórias. Não existia a Bíblia escrita naquele período. Não havia registros de pergaminhos ainda, tratando-se aqui do Pentateuco ainda. Mas nós vemos o Senhor estabelecendo um memorial do seu nome, do que ele queria para o seu povo. Ele coloca regras,
coloca estatutos que precisavam ser seguidos pelo seu povo. Ele sendo Deus, ele governa o seu povo. E como que esses estatutos seriam perpetuados? Por meio das histórias, por meio das narrativas. E aí ele começa a conversar com o povo, que o povo deveria obedecer os seus mandamentos e usar a oralidade para proclamar esses estatutos aos filhos. E não só a oralidade, mas a repetição. Então, a gente vê os métodos que o Senhor estabelece, as narrativas, a oralidade e a repetição. Porque ele fala assim, ó, você vai atar no seu pescoço, vai pendurar na porta, vai escrever, vai falar para o seu filho enquanto você anda no caminho, você vai falar para o seu filho enquanto você estiver ao redor da mesa. Repetição. E a gente vê o quanto o nosso Deus é tremendo, porque numa sociedade que outrora não valorizava a infância, a gente vai falar um pouquinho disso, um pouquinho da história, lá no passado o Senhor já sabia já sabia não, né, porque ele é Deus criador, mas ele já havia determinado, e ele já traz esse conhecimento aos nossos corações de que a criança, ela aprende sim por meio da repetição e da memorização. Isso está claro na Bíblia. Anos depois, estudiosos desenvolveram diversas teorias para comprovar isso. Mas o Senhor já está lá falando para repetir, para inculcar, para falar da palavra de Deus incessantemente no coração das crianças. Vocês já repararam? Atualmente é o YouTube, né, que está muito em alta. Mas vocês já perceberam, antigamente, quem já tem filhos com mais de 15, que a gente alugava ou comprava um DVD de um filme, um desenho, quantas vezes eles repetiam? Quem tem netinhos já viram quantas vezes essa criança escuta a mesma música? Por quê? Porque é natural da criança, ela tem necessidade de repetir aquilo que ela se interessa, aquilo que ela gosta, e é uma forma dela gravar aquilo na sua mente, no seu coração. É natural. E aí o Senhor Criador Todo-Poderoso fez a criança desse jeito, ele fala para os pais, repita, inculque, fale no caminho, ao redor da mesa, conte os feitos. Aí você imagina aqueles pais no deserto, perto daquela coluna de fogo, contando para os seus filhos como Deus havia chamado Abraão, como Deus havia estabelecido com ele uma aliança, como Deus havia prometido que daria Isaque para ele, filho da promessa, mas aí ele foi provado e não negou o seu único filho Isaque da promessa, mas iria o entregar ao Senhor, e o Senhor poupou Isaque, mas aquilo apontava para um sacrifício muito maior. E aí os pais contando para os seus filhos a respeito de Jacó, das 12 tribos de Israel, como eles chegaram até ali, como eles foram parar no Egito, mas como o Senhor, de modo assombroso, tirou o povo do Egito enviando 10 pragas. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou narrando uma história que envolve, que faz a nossa imaginação ir lá no passado, e era assim que os pais ensinavam a respeito de Deus para os seus filhos. E o interessante é que qual é a relevância das narrativas? Se a Bíblia já valorizava a oralidade e as narrativas, os pais aos filhos, qual é a relevância? Hoje nós vamos conversar um pouco quão importante é contar histórias bíblicas para as crianças. Eu vou ler aqui uma citação de uma autora, ela não é cristã, não que eu saiba, mas é uma citação bem interessante. Olha o que ela diz. O ato de contar é tão antigo quanto a vida em comunidade, pois é inerente à natureza humana. O falar, a necessidade de comunicarmos ao outro o que sentimos, descobrimos e desejamos. Olha que interessante. Não dá para separar um ser humano do ato de narrar histórias. Por quê? Porque ele nasce com essa habilidade. Quando nós acordamos, nós já estamos contando histórias.
chegamos no trabalho, a gente conta, olha, o trânsito estava difícil. Você sabia que uma pessoa parou próximo a mim, buzinou? Olha, eu peguei o metrô tão cheio hoje. E aí o nosso dia passa, nosso esposo chega do trabalho, chega em casa e a gente começa a contar tudo que aconteceu durante o dia. Nós somos seres que se comunicam por meio das narrativas. Nós temos essa necessidade, porque é uma ação inerente ao ser humano. Filho, não, tira, por favor. Desculpa, gente. Quarentena, né? Um monte de gente em casa e saem alguns ruídos. Então, queridas, é um ato inerente à nossa personalidade, ao nosso sujeito, enquanto seres humanos. Então, por que é tão relevante isso? Porque faz parte de nós. Então, como que a gente usa esse atributo que nós temos a favor do evangelho, a favor da propagação do reino? Bom, diante disso a gente vai falar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos fazer só um panorama histórico para que nós possamos entender do que se trata. No passado, por causa da concepção de infância, as narrativas valorizavam o ensino para os adultos. Se você for pegar histórias aí clássicas que vocês já conhecem, eu estou falando muito tempo sozinha, então vou fazer uma pergunta para vocês. Diga uma história clássica da literatura mundial aí que vocês conhecem. A Bela Adormecida. A Bela Adormecida, mais qual? A Bela e a Fera. Caixinhos Dourados, A Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho, as fábulas de La Fontaine, A Cigarra e a Formiga, que são muito antigas. Todas essas histórias foram escritas para adultos, não foram escritas para crianças. Por quê? Porque ao longo do tempo havia uma concepção cristalizada a respeito da infância. Ou seja, a criança era vista como um adulto também, em miniatura. Ela se vestia como um adulto, ela precisava se comportar como um adulto, ela era ensinada daquela forma. E aí, a gente vê que elas não tinham um papel de destaque no âmbito educacional. Em muitas culturas, elas não iam à escola. E quando começaram a ir, eram os meninos que iam. E muito tempo depois, as meninas começaram a ir. Então, havia essa segregação, essa diferença em relação às crianças. Aí, lá por volta do final do século XVII, um grupo de estudiosos, de professores, começaram a pensar, mas a criança ela aprende de um jeito diferente. A criança ela precisa de uma atenção especial para que ela compreenda. E aí surgiu o primeiro conto infantil. Veja só, século XVII, muito recente, que surgiu a primeira literatura voltada especialmente para o público infantil. Claro que tinha objetivos específicos, isso aí eu explico numa outra palestra que a gente vem falando a respeito dos séculos até o dia de hoje, mas não é o nosso objetivo hoje. Nosso objetivo é entender que, a partir do século XVIII, com o Iluminismo, a Revolução Francesa, Rousseau surge com uma nova concepção de infância. A criança como um ser diferente, ele fazia uma crítica social. O interessante é que ele teve vários filhos e ele abandonou todos os filhos. Mas ele se tornou um grande teórico na área da educação. E ele veio, de fato, para quebrar um paradigma e revolucionar. Não vamos entrar aqui no mérito de certo, de errado, de tal, porque, por enquanto, a gente está falando da história, não necessariamente de concepções bíblicas, nesse ponto, tá, queridas? E aí, os estudos de Rousseau trouxeram uma revolução e uma quebra de paradigma que, a partir dele, do século XVIII, a infância começou a ser vista de forma diferente. Ele denunciava a imposição, a opressão que havia sobre as crianças naquela época. Aí eu trouxe duas frases dele aqui para a gente pensar. Ele disse assim naquele livro dele, Emílio ou da Educação, um livro bem conhecido. Procuram sempre o homem no menino, sem cuidar no que ele é antes de ser homem. Outra frase dele conhecida é: não se conhece a infância com as falsas ideias
que se tem dela. Quanto mais longe vão, mais se extraviam. Ele criticava a sociedade que vestia a criança como um adulto, que exigia dela uma compreensão e um comportamento de adulto. E aí ele vem trazer uma ideia, ele vai para o outro extremo, ele traz uma ideia totalmente romântica, de que a criança é muito boa, de que a criança precisa ter um olhar diferenciado. E a partir daí, muitas teorias foram desenvolvidas a respeito da criança. Mas o que eu quero destacar é que quem anda de acordo com a palavra do Senhor, ele já tem uma ideia a respeito do que é a infância, independentemente do contexto que ele vive, da época, do período. Sempre surgem homens, mulheres, pessoas inspiradas por Deus e conduzidas pelo Espírito Santo para abordar esses temas. Muito antes dessa ruptura de paradigma com Rousseau, lá no período da Reforma, nós já vemos lampejos de luzeiros, lampejos de iluminação a respeito dessa educação voltada para a criança. Veja só essa frase de Lutero. Tem alguém com o microfone aberto? Alguém quer falar? Fazer algum comentário? Eu não consigo ver daqui. Se você quiser falar, pode ficar à vontade. Olha só essa frase. 2 séculos antes de Rousseau. Em minha opinião, nenhum pecado exterior pesa tanto sobre o mundo perante Deus e nenhum merece maior castigo do que justamente o pecado que cometemos contra as crianças quando não as educamos. E o que é lindo ver é que é o que Jesus ensinou, é o que a Paula leu. Nós vamos ler novamente esse texto daqui a pouco, que o Senhor, ele valoriza as crianças. Ele tem esse olhar diferente, independente do contexto cultural, do que vem veio acontecendo com a infância ao longo do tempo. O Senhor iluminou homens ao longo da história para chamar a atenção das pessoas o quanto era importante educar os pequeninos. Calvino, o pensamento social de Calvino traz a ideia de que ao lado de uma igreja, uma escola. Porque a gente não pode dissociar a educação da pregação do evangelho. Bom, continuando. Agora, de uma forma geral, atualmente, algumas concepções de infância. Claro que há uma complexidade muito maior, mas a gente vai pontuar só algumas coisas. De acordo com os principais teóricos, a criança é um sujeito social, investigado, observado e compreendido a partir de perspectivas investigativas e teóricas distintas, ou seja, ainda não está fechado o conceito pleno de infância. Existem muitas teses, mestrados, doutorados voltados para esse tema e a cada dia se descobrem coisas novas a respeito dessa temática e o assunto está sempre sendo investigado. De acordo com alguns dicionários, é o período que vai do nascimento até a puberdade. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, infância, criança, é a pessoa até os 12 anos de idade incompletos, sendo reconhecida a sua infância em condições dignas de existência como sujeitos de direito. Então, muitas são as concepções de infância. Eu destaquei apenas essas 3 para que vocês percebam que ao longo do tempo, essa ideia já vem sendo trabalhada e modificada. E a escola, e as propagandas, e a mídia já percebeu isso há muito tempo, que a criança é um ser diferente do adulto, que aprende diferente do adulto, e eles estão investindo na infância. Eles estão investindo na criança, a maioria das vezes, de forma nociva, de forma má, de forma cruel. E o que nós estamos fazendo? O que a Bíblia fala a respeito da infância? A Bíblia fala que as crianças nascem pecadoras. Alguém pode abrir a Bíblia aí em Salmo 58, 3? E outra em Provérbios 22, 15? Por gentileza? Enquanto isso, eu vou comentando aqui. Essa ideia romântica acerca de infância, aquele anjinho, criança, é tudo de bom mesmo, eu amo criança.
Mas a criança, o cristão, ele precisa saber que nós nascemos em pecado. Então, a criança, ela é tão pecadora quanto o adulto. Por quê? Porque ela herdou o pecado do primeiro Adão. Isso está lá num dos nossos pontos da nossa fé, que é a depravação total. Todo ser humano nasce pecador. Ainda que ela não tenha consciência disso, ela já nasce, ela já herda de Adão essa natureza pecaminosa, ainda que ela não o faça deliberadamente, ela o faz. Quando começa a engatinhar, aquela fase da teimosia, que vai 30 vezes na tomada, e as 30 vezes a mãe precisa ir lá retirar o filho, isso já é a natureza adâmica. Quem achou pode ler, por favor. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Isso aí, desde a sua concepção. Podem ler Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Vocês perceberam? Está ligada ao coração da criança. É bem forte isso, né? Mas faz parte. Junto com aquele pacotinho fofo, nós temos ali uma pessoa que precisa do Senhor. O que a Bíblia fala a respeito da infância? Se a criança nasce pecadora, então ela precisa de redenção. Romanos 3:23 diz: todos pecaram, todos, inclusive as crianças que nascem nessa natureza pecaminosa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando a aliança foi quebrada lá no Éden, a humanidade passou a viver debaixo do jugo do pecado. E por isso nós precisamos de Cristo, porque nós somos carentes da glória de Deus. Então as crianças também precisam de Cristo. E mais o que a Bíblia fala a respeito da infância, a respeito da criança? Que elas são alvos da graça de Deus. Percebam, nós cometemos um grande erro de colocar a criança em uma redoma e achar que ela é inocente. E aí, por causa disso, nós cometemos o outro pecado de nos omitirmos. Criança não vai entender, criança não sabe. E aí a gente peca. Porque a gente abre mão da compreensão de que elas são alvos da graça de Deus. Olha, tal como as mulheres, as crianças eram desprezadas naquele contexto social, a Paula já falou aqui. Mas, olha que interessante, elas não eram nem contadas nos censos. Só que Cristo, ele quebra esse pressuposto e ele recebe de forma tão singela os pequeninos. E aí, por isso, elas podem conhecer sobre o reino de Deus. Porque Jesus, ele vem como esse redentor do pecador. Jesus, ele vem redimir o homem da condição que o primeiro Adão deixou. Porque por isso Cristo é o nosso segundo Adão. E olha, Cristo não somente se mostra cordial com as crianças, mas ele profere algo que ele não disse a nenhum mestre, nenhum doutor da lei, nenhum homem, nenhuma mulher. Ele fala: dos tais é o reino dos céus. Aquele que não se fizer como uma criança não poderá herdar o reino dos céus. Então ele usa a figura da criança como uma comparação para mostrar que é possível uma criança conhecer o evangelho. É possível uma criança entender a noção de pecado, compreender que ela precisa de Deus e receber a Cristo como seu Salvador. Vamos continuar. Esse ponto é muito importante. Quais os motivos que nós temos para evangelizar uma criança? Por que evangelizar uma criança? Como eu já comentei, existe essa visão reducionista quanto à missão de se evangelizar uma criança. É triste saber que nas igrejas, na maioria, tá? Claro que tem exceções. Quem cuida das crianças é sempre a mesma tia. E é tia. É ou não é verdade? Verdade.
Ou então o seminarista que precisa completar a hora no seminário, então dá as crianças logo para ele, porque, né, a gente se livra das crianças. Infelizmente, existe essa visão. Só que há um perigo muito grande, porque a Bíblia, ela ordena que as crianças sejam evangelizadas. Olha o que diz em Mateus 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No grego, isso aí é um verbo imperativo. É uma ordem. Então, não existe opção, não existe justificativa que exclua qualquer pessoa, homem, mulher, adolescente, jovem, dessa responsabilidade. É uma ordem de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura. Isso inclui as crianças também. Então, quando a criança se afasta para ouvir a palavra de Deus em um determinado ambiente, na escola dominical, algumas igrejas têm o momento da mensagem infantil, outras não, enfim. Quando a criança ela está nesse momento, ela não está para que haja silêncio no outro ambiente, para não atrapalhar. Ela está ali para ela ser evangelizada. Então, levar a criança para uma sala e ligar um DVD é um absurdo. Ela precisa ser evangelizada, precisa haver um estudo em cima disso. O que eu vou trabalhar, uma metodologia, uma vida de oração, um planejamento. A equipe precisa sentar e conversar. O que nós vamos abordar? Que tipo de criança é essa? Que público é esse que a minha igreja está inserida? É um público mais elitizado? É um público de crianças em vulnerabilidade? Que temas a gente vai abordar? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas antes da gente entrar em como fazer, a gente precisa entender por que fazer. Não é simplesmente sentar a criança e contar uma história da Bíblia. Não, você tem uma responsabilidade sobre isso. E outro motivo para se evangelizar criança é porque nós cremos que a única forma de expiação de pecados é por meio da crença em Cristo e na sua palavra. Ora, se eu entendi que a criança é pecadora e ela precisa de redenção, o que mais ela precisa para ser livre dessa condição? De Cristo. E Cristo ele é apresentado por meio de quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. E aí um outro ponto muito importante, quando você for trabalhar com uma criança, valorize a palavra de Deus. Não fala para ela, vou contar uma historinha. Não. Você pode até usar o termo história. Historinha, tudo bem. Mas nós vamos ouvir hoje o que está escrito na palavra de Deus. Você sabia que tudo que está escrito aqui é verdade? Algumas crianças ficam até olhando assim. É verdade. Não é igual a história da Chapeuzinho Vermelho, não. Isso aqui aconteceu, está acontecendo. É o livro de Deus. E aí você já vai trabalhando a noção de temor, de reverência, de confiança, porque se é verdade, ela pode acreditar. Não é da imaginação. Um outro ponto, um outro motivo para se evangelizar uma criança é porque é responsabilidade dada por Deus ao adulto. Olha só, no texto que nós lemos em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, em Provérbios 22, 6, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Nós vemos que se Deus determinou que o adulto ensinaria a criança, por que nós ignoramos essa responsabilidade? O Senhor não estabeleceu a tia da escola dominical somente. Ele deu essa responsabilidade a todos nós. Ignorar ou fugir é pecado. Então, nós precisamos orar a Deus, rever a nossa concepção a respeito desse ministério, a respeito dessa vocação que o Senhor te chamou, que tantas vezes você está lá cansada porque só tem você, mas foi o Senhor que te chamou. Então, não menospreze, sinta-se honrada. Eu sei que nós precisamos de muitas pessoas engajadas, mas não menospreze. Se você é professor, professora, tem jornada dupla, tripla, trabalha para ajudar em casa, enfim,
Use seus dons na igreja. Eu já vi várias colegas que falam, eu já trabalho tanto na escola que domingo eu quero sentar e assistir o culto. Quem não quer, né? Só que quando nós usamos os nossos talentos para o reino de Deus, é algo tremendo. Nós estamos glorificando o nome do Senhor. Nós estamos exercendo a função para aquilo que nós fomos feitas. Então, se você tem um talento, um dom, seja ele qual for, não só ser professora, enfim, use ele para a glória de Deus. Não use desculpas de cansaço, de muitas tarefas, para não usar esse dom para o reino de Deus. Continuando, um outro motivo para se evangelizar criança é por causa da credulidade da própria criança. Prestem bem atenção nesse ponto. Eu não me lembro agora se é Paul Tripp ou Sproul que diz, mas um desses autores ele diz que quando uma criança escolhida por Deus, ela conhece a Cristo na infância, se ela é escolhida por Deus, ela seria alcançada até no leito de morte, idosa já. Mas quando ela é alcançada na infância, por meio de alguém que foi e pregou o evangelho, olha o quanto de coisa ruim foi evitada na vida dela. Vícios, prostituição, uma vida de sofrimento longe de Deus, sendo escravizada pelo inimigo. Então, aquele que ganha uma criança, ele preserva não somente a parte espiritual dela, a essência espiritual que é alcançada por meio da ação do Espírito Santo, mas é preservada toda uma sanidade emocional, psicológica, porque essa criança foi poupada ainda criança. E a criança, ela é um ser crédulo, naturalmente. Por isso que nós temos crianças que acreditam em fada do dente. Às vezes, hoje mesmo, uma aluninha falou na live, mostrou que estava sem o dente e mostrou, olha, eu ganhei dinheiro, porque a fada passou lá na minha casa. Porque os pais ensinam, elas acreditam de fato. Então, a criança ela está aberta à crença. Ela usa a imaginação de uma forma que ela deixa se levar. Então, Deus já criou a criança com uma predisposição facilitadora para aceitar o evangelho. E, em termos pedagógicos, nós chamamos isso de jogo simbólico. Quando você conta uma história. Uma vez eu estava com um problema com uma aluna que estava com o hábito de pegar alguns objetos. A mãe já tinha percebido, já tinha comentado com a gente, e ela trouxe um objeto da loja da mãe para a escola. E aí eu perguntei, que objeto é esse? A gente viu que estava novo, com preço e tudo, a gente sabia que a mãe tinha uma loja. E ela falou assim, foi o fulano que me deu. Chamamos o fulano e o fulano falou, eu não te dei. Um outro aluno. Foi sim, você me deu. E ele disse, eu não te dei. 5 anos as crianças tinham. Você me deu sim, eu coloquei na minha bolsa e ele já estava quase chorando. Eu não te dei isso, eu não sei o que é isso. Só que a gente já sabia do que se tratava. E aí uma professora chamou ela, tirou ela de perto dos alunos, sentou, conversou, ela chorou. E ela disse que ela não tinha, que aquilo ali foi o fulaninho que deu para ela. Ela sustentou a mentira. Aí essa outra professora tinha um outro compromisso e falou assim, Rai, fica com ela, conversa com ela, porque eu preciso assumir essa outra parte. E aí nós trocamos, ela ficou com a turma e eu fiquei com essa criança. E aí eu falei assim, olha, vou te contar uma história. Era uma vez o Zezinho. O Zezinho, ele morava em uma casa que tinha muitas coisas diferentes e coloridas. E um dia, o Zezinho achou um brinquedo lá naquela casa. Só que ele ficou com medo da mãe dele não deixar ele levar o brinquedo para a escola.
E sabe o que o Zezinho fez? E aí ela falou, o quê? Eu falei, eu não sei, você que vai me contar. Aí ela falou assim, o Zezinho foi lá escondido da mãe, pegou o brinquedo, colocou na mochila dele e trouxe para a escola. Ela confessou em terceira pessoa. Isso se chama jogo simbólico. A criança, ela se sente com muita liberdade quando ela fala dela, colocando uma outra pessoa no local. Isso é muito comum, quem trabalha com criança percebe isso. Ela se espelha, ela espelha as suas atitudes no personagem. Então, por que não usarmos isso é claro que eu usei isso para arrancar uma confissão. E depois eu confrontei. Eu falei assim, olha, eu sei que o Zezinho é você. Eu sei que você pegou isso da loja da sua mãe. Não adianta você falar, a gente sabe. Aí ela chorou, ela falou, é verdade. E aí, resolvemos. Só que, quando nós usamos isso para pregar o evangelho, para falar, olha só, Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, ele pecou. Até Davi pecou. Você sabia que a gente peca também o tempo todo? Mas olha, Jesus, ele pode perdoar os nossos pecados. Irmãos, irmãs, isso é renovador. Saber que nós temos ali uma terra fértil, que Deus fez uma criaturinha que está ali com o coração e com a mente aberta, que é só a gente falar do evangelho para ela. E às vezes a gente fecha os nossos olhos, infelizmente. E um outro ponto também interessante é que por que evangelizar uma criança? Porque o período da infância é um período propício ao desenvolvimento. E veja só, neurocientistas eles já apontam isso. Existe um período em toda criança, de 0 a 3 anos, em que nessa faixa etária, nesses primeiros 3 anos de vida, uma criança ela produz mais conexões neurais do que um adulto. O que é isso? Os nossos neurônios, eles são mais ou menos assim, eu brinco e falo que parece uma pipa. Tem a parte aqui e tem umas pontinhas. E aí, ele passa a informação de um neurônio para o outro por meio das sinapses nervosas. E então, essa informação ela é transmitida de um neurônio para o outro e a criança chega a uma determinada aprendizagem. O adulto também. É assim, enquanto nós estamos conversando, milhares de conexões cerebrais estão acontecendo aqui na nossa mente. Milhares de sinapses, que nós chamamos. A criança de 0 a 3 anos, ela faz mais sinapses do que um adulto. Isso significa que ela está pedindo por aprendizagem. Ela está ali aberta, sempre atenta, qualquer barulho, qualquer estímulo. É por isso que ela é tão elétrica, é por isso que ela não para. É porque ela está ali o tempo inteiro sendo estimulada e quanto mais você oferecer, mais ela vai aprender. Eu tenho certeza que se eu abrir aqui para vocês comentarem, o quanto vocês já foram surpreendidos por filhos, sobrinhos, netos, com algumas frases que a gente fala assim, de onde essa criança tirou isso? Porque ela está ligada o tempo inteiro. E às vezes nós subestimamos as nossas crianças, achamos que elas não vão entender, mas elas entendem sim. Uma outra coisa muito interessante é que com quase 3 anos, ou por volta dos 3 anos, e aos 12 anos novamente, acontece um fenômeno no nosso organismo chamado apoptose, ou poda neural, ou um termo mais comum que a neurociência chama suicídio celular. O que é isso? Vou usar um termo bem simples, tá? Mas claro que tem uns termos muito mais complexos para isso. Mas é o desligamento programado de células neurais não utilizadas. Por exemplo, quando uma criança chega aos 3 anos de idade, aquilo que não foi ocupado se desliga, se desconecta. Isso não causa nenhum dano para ela, não. É algo natural, biológico. Vamos supor que uma criança tem ali 30% que não foi utilizado. Aquilo vai se desconectar e tudo bem, nenhum prejuízo. Mas se aquilo for ocupado, vai se manter vivo.
É por isso que às vezes nós vemos crianças assim, de países muito vulneráveis. Ah, por que essa criança lê? Por que essa criança tão pequena lê e essa daqui? Meu Deus! Não, países não, né? Às vezes até próximo a gente mesmo, por falta de estímulo, porque não foi utilizada a capacidade que ela era capaz. Perdão, redundante, né? Não foi utilizado todo o potencial que ela era capaz de desenvolver. Aos 12 anos, essa poda acontece novamente. Então, olha aí uma brecha maravilhosa que a ciência nos dá para evangelizar essa criança. Quem tem adolescente sabe o quanto é difícil ele se apegar a um conceito depois dos 12, se não foi tratado lá no passado. Eu canso de ouvir pessoas falando assim, ai, meu filho tem 13 anos, não quer mais ir para a igreja? Ou então assim, ele vai para a igreja, porque ele tem que ir na igreja. Tudo bem, tem que ir. Claro, você é pai, você é mãe, autoridade, tem que levar mesmo. Só que a gente vê que é muito mais difícil do que uma criança. Entende? Por isso, se a gente colocar na balança, na maioria das igrejas tem mais membros na UCP do que na UPA. É ou não é? Claro que é. E por que será que esses da UCP não ficam até a UPA? Por que eles não permanecem? Vamos pensar, né, sobre isso. São vários fatores. Então, já que nós sabemos que não podemos nos ausentar, fugir dessa responsabilidade, que a criança ela precisa ser evangelizada, como que eu vou fazer isso? Por meio das narrativas bíblicas. Então, o que eu preciso saber ao contar uma história bíblica? Estou eu agora é a parte prática, diante da minha criança, meu público, o que fazer? Primeiro, tenha em mente que não existe neutralidade. Eu não posso escolher essa historinha porque ela é bonitinha. Ai, porque eu vi um cenário tão maravilhoso, eu quero fazer esse cenário. Então eu vou contar essa história. Não, irmãs. Nós precisamos ter objetivos claros. Que criança é essa que está aqui na minha frente? É uma criança que os pais não são cristãos, que está frequentando a minha igreja? Então, o que eu preciso falar para ela? Porque, olha só, no colégio, quando a gente faz um planejamento, se você quer trabalhar amarelinha com as crianças, por exemplo, você pode trabalhar noção espacial, sequência numérica, ritmo, equilíbrio, você pode trabalhar várias coisas. Mas aí você vai escolher uma para você focar naquilo. É assim que a gente faz. Imagine a palavra de Deus que se renova a cada dia. Um tema abre um leque de possibilidades. É por isso que o registro é muito importante. Faça um planejamento da sua aula. Tenha objetivos claros. Eu quero falar sobre a depravação total. Quero falar para a criança que ela é pecadora. Então, como você vai fazer isso? Por meio de uma história bíblica. Mas tenha claro o seu objetivo, tá bom? Segundo ponto, valorize a narrativa bíblica como palavra de Deus. Eu já comentei isso com vocês. Mostre para a criança que se trata de um momento muito precioso, que muitas pessoas morreram para que nós tivéssemos essa Bíblia aqui hoje, que conta uma história só, a história de Deus, em várias etapas, mas é o livro de Deus e a história de Deus. Outro ponto importante, tá? Mas não fundamental, mas muito importante. Conheça o seu público. Por que eu digo não fundamental? Porque às vezes você vai ser convidada para dar uma palestra ou contar fazer uma aula para crianças de outra igreja ou da comunidade que você não conhece essas crianças. Então, o que você vai fazer? Você vai se planejar, se preparar, orar, o Senhor vai te direcionar. Mas quando é na sua igreja, conheça o seu público. O que ele precisa ouvir, anote, registre. Gente, nós não gravamos tudo na cabeça. Anote, ouça as crianças, faça perguntas que instiguem. Eu lembro que a gente trabalhou a criação do mundo. Depois a gente trabalhou a criação do homem e depois a queda. Aí eu, na roda de conversa, assim, eu gosto muito de sentar em roda,
Aí eu falei assim, gente, vocês sabiam que Deus escolheu vocês, para serem salvos? Ah, sim, a gente sabe. Eu falei, uhum. Então eu vou fazer uma pergunta. O que Deus viu em você para salvar você? Gente, olha, aí começaram. Deus viu que eu era muito amigável. Ai, Deus viu que eu sou muito obediente. Então aí a gente vê, e o que a gente tem que fazer é escrever. Por quê? Para você saber em cima do que você tem que trabalhar. Não é escolher uma história bíblica legal que dê para fazer um cenário lindo. Não, é para atingir o coração dessa criança. E aí, quando eu falei que Deus não viu nada de bom na gente, Deus só viu coisa ruim. Gente, as carinhas de decepção, assim, eram de doer o coração. Mas depois eles entenderam que Deus viu algo de maravilhoso no Filho dele, que deu a vida por nós mesmo sem a gente merecer. Porque até quando a gente é muito amigável e obediente, a gente está se achando, a gente está, ó, eu sou demais, eu obedeço, eu sou... E aí isso é outro pecado. Então assim, dê espaço para que as crianças falem. Tem pessoas que vai contar uma história e conhece não sei o quê, não sei o quê. Shhh, escuta! Às vezes a criança quer colocar um anseio dela. Às vezes a criança vai falar coisa que não tem nada a ver mesmo. Ah, eu arranquei o meu dente, né? Aí você fala, agora não é hora disso. Mas ouça as crianças. Eu sei que nós temos um tempo curto, corrido, tem que entrar, levar a classe lá para a igreja, tem aquela correria, mas é muito importante esse momento de escuta. Conheça o seu público. Outro ponto muito importante, conheça a narrativa. Eu até entendo que, por muitas vezes, em algumas igrejas, a estrutura para trabalho ser bem limitada, às vezes só tem uma professora, não tem ninguém para fazer um rodízio com ela, e ela se desdobra, eu entendo tudo isso, mas é importante que você estude. Estude a narrativa, estude técnicas, metodologias, tenha uma vida de estudo, pesquise, ore, peça que o Senhor te direcione, porque você precisa conhecer a narrativa bíblica, porque as crianças, elas pegam a gente, elas fazem cada pergunta. Esses dias um aluninho perguntou, por que Deus matou o meu gato? E aí eu falei, eu falei com ele, né, porque a eternidade ela está prometida apenas para o ser humano. O gato não está enquadrado nisso. Então, seu gato não vai sofrer depois da vida dele. A vida que ele teve com você foi muito gostosa. Você vai guardar isso na lembrança. Mas as crianças, elas fazem perguntas. Eu estava lendo a Bíblia com meu filho mais novo e eu li aquele texto de Nabucodonosor, da estátua, né? Era uma Bíblia infantil, Bíblia em mangá, muito boa, por sinal. A Bíblia em mangá Kids, porque tem a Bíblia em mangá coletânea, que meu filho adolescente tem, que também é muito boa. Mas essa é a Kids. E aí ele olhou aquela estátua do sonho de Nabucodonosor, ouro, prata, ferro, barro, e a pedra que descia, e aí ele falou assim... Aí eu falei que aquilo ali estava apontando para Cristo, que Cristo era a pedra que derrubaria todos os reinos que se colocaram acima. Aí ele, entendi. Agora me explica que reinos são esses? Qual é o reino do ouro, do ferro, da prata? A gente sabe que historicamente cada parte estava relacionada aos medos, aos persas, mas eu não lembrava daquilo e eu não achei nem um pouco significante também trazer isso. Só que ele quis saber, ele tinha 4 anos. Então, quando você vai... Isso é só um exemplo, claro que depois eu fui pesquisar, expliquei, mas e ali na hora, na classe? Você precisa conhecer o texto, a narrativa, o contexto de tudo que você vai falar para o seu aluno. Outro ponto importante, fuja do pragmatismo. Pragmatismo é a filosofia de que eu não preciso... eu preciso que dê resultado. Preciso que minha classe esteja cheia.
não importa o que eu vá fazer. Quando se trata de criança, a gente tem essa tendência mesmo a dar uns agrados, a dar uns brindes. Não estou criticando isso, cada um tem os seus métodos. Mas quando a gente vai abordar a palavra de Deus, cuidado com aquilo que a gente usa para trabalhar aquela temática, para que aquele lúdico não se sobressaia ao ponto da criança nem focar no que foi trabalhado. Por exemplo, em um determinado lugar, teve uma aula que o objetivo era trabalhar: não tomeis a forma do mundo, não se conformeis com o mundo, não tenham o mesmo molde do mundo. Olha, um tema muito rico para trabalhar com criança, mas muito desafiador, porque não tem narrativa, é epístola. Uma outra hora a gente pode fazer uma outra formação, como que a gente trabalha só as cartas, né, com as crianças, que é um desafio muito grande. E aí, o que eles fizeram? Com muitas boas intenções, uma oficina de slime. Foi um sucesso. A criançada amou. Saíram lá com slime e tal. Tinha mais de 20 crianças, não tinha uma que soubesse responder a aplicação bíblica daquilo. Foi sensacional, mas o que elas aprenderam na igreja? Fazer slime. E isso ofusca o poder não, mas isso rouba o poder da palavra de Deus. Isso é pecado. Então, por mais que nós tenhamos as melhores intenções, não percam o objetivo. A palavra de Deus, ela convence o pecador. Mas aí eu vou fazer o quê? Como que eu vou trabalhar uma história? Claro que você vai trabalhar de forma lúdica, que você vai explorar o cenário, que você vai entonar a sua voz, que você vai fazer tom de suspense. É claro que vai. Mas o foco, o alvo tem que ser Cristo e não o material que você usou. Bom, um outro exemplo. Eu peguei uma revista especial de datas comemorativas. E aí eu precisava dar uma aula sobre datas comemorativas que o cristão não celebra. E a minha era o carnaval. E aí, tudo bem. Fui lá estudar, uma revista muito boa. E lá no finalzinho, na hora da atividade, o tema da lição era: não use máscaras. E fazia uma relação no sentido figurado, né? Que as pessoas sem Deus, ela vive por trás de uma máscara que não é real, aquela alegria e tal. Muito legal. Aí, na hora da lição, de aplicar a lição, a atividade era confeccionar máscara. Eu não entendi. E aí, o que eu fiz? Mudei a atividade. Então, entendam, revista não é Bíblia, irmãos. Revista foram homens, não foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, você tem que ter um olhar crítico, sim. Você tem que olhar e ver se está dialogando com a palavra de Deus. Não tinha heresia nenhuma lá. Só que a atividade era incoerente. Percebem? Então, essa é a importância de pesquisar, estudar, ler, reler e orar. Como que eu faço isso então, Rai? Como que eu vou usar uma metodologia e saber se aquilo não está sendo... Ore. O Senhor vai te guiar. Converse com a equipe. Não centralize o trabalho, dialogue. Minha irmã, olha, eu estou pensando em fazer isso aqui, ó. Essa atividade aqui, você acha que tem a ver? Você acha que vai... Que maravilha, como a gente cresce quando a gente troca ideias. Quando a gente fala, não sei o que fazer. Não sei que dinâmica, que quebra-gelo. Me dá uma dica? Isso é maravilhoso. Deus usa os nossos irmãos para nos ajudar no nosso ministério. E, continuando, crie um ambiente propício. Mas isso não é o essencial. Como eu já disse, o essencial é a centralidade em Cristo, na palavra. Mas é importante ter um ambiente propício, uma linguagem específica para que o seu público te entenda, para que você tenha a atenção dele. Toda narrativa, ela traz benefícios cognitivos e socioemocionais. Eu já falei disso. E aí está a importância de você escutar o seu aluno, que às vezes ele está com um problema sério
dentro dele, ou vivendo uma situação no lar, que ele vai colocar uma coisa assim na aula, que se você não tiver focada, atento, você não vai nem... vai passar por cima daquilo. Mas ouça, saiba que as emoções dele estão sendo trabalhadas, o cognitivo e a vida espiritual, porque é o Espírito Santo que aplica a palavra dele no coraçãozinho. Não subestime sua criança. Não fica com medo de falar que Jesus foi tentado no deserto por Satanás. Não fica com medo de pronunciar o nome. Não tenha medo. É claro que eu não estou dizendo que ninguém tem que chegar aqui e fazer um terror com as crianças. Não. Mas as crianças perguntam. Se morrer e não tiver Jesus, vai para o céu? Não. Vai para onde? Para o inferno. É a realidade. É chocante, mas é a realidade. Não estou falando para você preparar uma aula sobre o inferno e aplicar com a sua turma, mas não minta, não omita as verdades de Deus. Não omita. Mas também... Oi, pode falar. Desculpa, sou Nathalie. Oi, Nathalie. Até aproveitando essa e também um pouquinho daquela parte de conhecer a narrativa que você trouxe, eu e meu marido, a gente começou a dar aula para as crianças tem pouco tempo. E, assim, tem uma das nossas alunas que ela é extremamente inteligente e muito questionadora também. E ela teve uma aula que meu marido estava preparando e falava justamente do povo de Israel indo, assim, não estava invadindo, né, mas ia conquistar uma terra. Aí meu marido, quando estava estudando, ele falou assim, puxa, será que a Letícia vai perguntar se isso não é invasão? Não, imagina, que isso não vai. Aí foi batata quando ele falou, ela veio assim, isso é invasão? Eles não estavam invadindo uma terra que não é deles, só que ele já tinha se preparado, ele já sabia como responder. E aí uma outra também, quando a gente estava dando Noé, também foi, ela trouxe, quando ele falou assim, não, então Deus falou que nunca mais ia castigar o povo com dilúvio lá. Mas vai ter, como é que ela falou? Castigar com fogo. Vai castigar com fogo. Ele, calma que isso daí é no Apocalipse. Calma que ainda não chegou. Então, isso é incrível. A gente acha que eles não vão, às vezes, lembrar ou fazer alguma referência, mas eles fazem. Assim, realmente, a gente não está preparado, a gente toma é um baile. Passa vergonha. É verdade. E chega, olha, minha professora nem soube me falar isso. O pior, ou às vezes até a criança sai com um conceito errado. E se de repente ele não soubesse explicar por que o povo de Israel estava conquistando aquela terra, ela poderia achar que o povo de Israel eram bárbaros. Exato. E aí, nesse caso, é até mais válido o professor se calar e falar assim, olha, eu vou pesquisar, eu vou estudar e semana que vem eu te respondo. Mas aí é para responder mesmo, não é para dar um perdido na criança, não. Por quê? Porque elas vêm assim, preparadas para questionar. É uma geração muito questionadora, não é a nossa época, que sentava e ouvia e não, nem pensava, né? Nem refletia por quê. E esses alunos, eles são demais, porque eles nos tiram da nossa zona de conforto. Olha só, o seu esposo ele foi pesquisar, ele já foi preparado e vocês já pensaram. Olha a importância de conhecer o público. Olha, ela vai questionar isso aqui, ela vai falar que foi invasão. Olha que maravilha. É assim que funciona. Então, não tem fórmula, tem ideais, conceitos. Você precisa se ater a isso. Adiantaria o seu esposo fazer uma maquete do povo de Israel, aquela pintura, virar à noite pintando um cenário, preparando aquele PowerPoint? Seria lindo, mas se deixasse a desejar nesse ponto. Mas ele estudou, ele pesquisou, tenho certeza que ele orou também. Então, é por aí mesmo. Muito obrigada, tá? Por compartilhar. Irmã, posso fazer uma outra pergunta? Alô? Claro, pode perguntar.
Então, eu tive uma ocasião que, para mim, foi até... Não que eu não soubesse explicar a situação, mas eu fiquei bastante constrangida depois. Eu dei uma aula para adolescentes, não na igreja hoje que eu estou, numa outra igreja que eu era, e aí eu pedi licença para os pais, para o professor e para o... Pedi licença para os pais e para o meu pastor. Você poderia falar sobre namoro, as consequências do namoro antes do casamento, enfim, coisas que geralmente os pais têm dificuldade de conversar com os filhos, mas tudo na luz da palavra do Senhor. E aí eu questionei sobre o casamento, que era importante a moça e o rapaz se preservar no casamento. Tive muito cuidado para abordar o assunto, mas eu estava percebendo que havia essa necessidade, por causa justamente da puberdade também. Mas a menina, e que o casamento era santo, que era importante o casamento único diante de Deus, tal. O que aconteceu, resumindo? A filha chegou em casa cobrando a mãe, que a mãe já tinha tido mais de 2 casamentos, que infelizmente foram infrutíferos, ela sabe por quê, né? Não cabe a mim. E essa mãe veio numa fúria falar comigo, e eu tive que chamar o pastor, e o pastor intercedeu por mim e tentou explicar para a irmã que não, de forma alguma, era minha ideia trazer à tona a vida particular dela, mas sim, ela não estava errada ensinando a palavra de Deus. Então, a minha pergunta é: como lidar com essa situação assim, quando surgem esses tipos de pergunta? Porque a Bíblia tem coisa, o pecado é pecado, não tem meios termos para pecado, como já foi dito aqui, né? Como a irmã falou, Jesus nunca pecou, mas foi tentado. Tem gente que mistura as coisas até. Jesus entende que tentação é o domínio para ser pecado, e a gente sabe que não. Para nós, sim, para Jesus, não. Então, a minha pergunta é, com esses temas mais acalorados, vou usar esse termo, como que a gente faz, né? Porque é complicado. Obrigada. Nada. É muito interessante a sua pergunta, porque geralmente essa temática, essa específica, né, quando fala de sexualidade, casamento, divórcio, segundo casamento, ela não entra tanto num contexto infantil, ela entra mais num público pré-adolescente e adolescente. Geralmente, tá? Pelo menos nunca aconteceu comigo, de uma criança de 4, 5, 6, me questionar essas questões, esses pontos. Mas, olha só, você abordou um tema que era necessário e é inevitável, a gente não pode evitar a reação das pessoas ou o desdobramento de uma aula, isso aí é inevitável. Como você tratou, foi muito sábio, você procurou a ajuda do pastor, uma autoridade sobre essa irmã e sobre você, ali na igreja, muito bom. Agora, como trabalhar esses temas? A partir dessa experiência, você já pode se precaver. E nós todas que estamos ouvindo esse depoimento, por isso que é muito bom compartilhar. Por exemplo, em Cristo, nós somos perdoados. Como está a sua família hoje? Às vezes, existem famílias que começaram num relacionamento lá no mundo, sem conhecer a Deus. Fizeram coisas erradas, fizeram tudo isso que eu acabei de falar. Só que hoje essas famílias encontraram perdão em Cristo e foram restauradas. O passado, o Senhor perdoa e a partir de hoje uma nova criatura. Às vezes tem crianças que estão aqui na igreja que são filhos do segundo e do terceiro casamento. Mas o passado, se há arrependimento, Deus pode perdoar esse passado. Isso não está dando legalidade para você dizer que é certo, segundo e terceiro casamento. Isso você vai deixar claro, entendeu? O Senhor fez homem e mulher para se casarem e ficarem o resto da vida casados. Só que existem situações, por causa da desobediência do coração, que as famílias chegam na igreja todas tortas, todas erradas. Mas o Senhor pode consertar. Então, é entender mesmo, tudo parte da nossa natureza pecaminosa. Se a criança, ela começa a ser trabalhado lá desde de pequenininhos até quando chegar nos adolescentes, eu sou pecador. Tudo que eu faço está errado, mas Cristo pode me restaurar. Assim como ele restaurou a minha mãe,
assim como restaurou a minha vida, a minha família, ou talvez não, porque às vezes esse adolescente, os pais nem são cristãos, não estou falando que é o caso desse que você acabou de dizer, mas às vezes vai chegar adolescente para a sua classe, a igreja não está preparada para isso. A igreja que eu digo assim, pós-moderna, não igreja, corpo de Cristo, a igreja instituição. Você pode ter um aluno de escola dominical que tem 2 pais, 2 mães. Vocês já se deram conta disso? Pode acontecer. E aí, como é que você vai falar? A mulher vai vir te bater, mas você tem que falar a verdade do evangelho. Mas sempre apresentar Cristo como a solução, como aquele que perdoa, como aquele que restaura e não lança o pecado em rosto, mas precisa se arrepender, precisa mudar de vida. E nesse caso, como que essa moça ia fazer? Divorciar desse, casar, voltar a casar lá com o primeiro? Não. Entregar a vida dela a partir de agora a Cristo, que essas questões, tem pastores, tem oficiais na igreja que vão lidar com isso. Respondido? Sim? Amém, Ô, obrigada. Rayane, Nada, pode falar. meu nome é Juliana, né? Eu Oi, sou aqui da igreja de Tucuruvi. E eu trabalho com crianças em escola, dou aula desde... Hoje eu tenho 43 anos e dou aula desde os 12, que as tias, na minha época, colocavam as adolescentes para ajudar. E aí eu fiquei. Eu também. Fiquei um período sem dar aula, pouco, quando eu tive minha filha, e vários pontos que eu quero aproveitar para falar aqui. Eu fui para a igreja sozinha, com 6 anos, só eu na minha casa, porque tem uma igreja metodista na calçada da minha casa, e a minha vizinha da frente, os pais eram metodistas, e eu fui com 6 anos. Minha família era católica mesmo, de frequentar. E só eu fui. Depois, com a separação dos meus pais, a minha mãe acabou indo para a presbiteriana, e lá estou até hoje, né? Desde os 12, que eu fui para lá dos 11, estou até hoje. E assim, mas o que eu vejo é assim, quando eu sempre dei aula, tem essa dificuldade. Quando eu tive a minha filha, o meu marido, ele trabalha num horário bem complicado, de final de semana, domingo, e ele trabalhava, antes ele era 7º domingo que ele folgava. Quando eu tive a minha filha, muitas vezes eu não ia para a igreja, por conta dela, ele ia com carro, e eu estava sem carro, chovendo, e eu percebia que a igreja não se incomodava com isso. Eu não ia e simplesmente eu não ia. Ela está com criança pequena e não vem. Era como se fosse algo normal. E eu fiquei um bom período sem ir. E a igreja, quando eu tive a minha filha foi uma das primeiras. Aí depois foi uma leva, a igreja estava sem criança. A igreja se incomodava também com as crianças fazendo barulho. É uma coisa assim, que você vai entender o que ponto que eu quero chegar. A igreja se incomodava. E depois, quando eu tive meu filho, que daí precisava de alguém para dar aula, meu filho ainda era bebezinho. Eu lembro que muitas vezes eu dei aula, eu voltei a dar aula, com ele sentadinho do meu lado, porque ele chorava na escolinha. Aí, na época, a resposta falava, não, ele vai chorar, ele vai acostumar. Imagina, ele vai acostumar. Ele vai saber que ele vai ficar muito tempo aqui na igreja, ele tem que acostumar. E ela, por muitas vezes, pegava ele, andava com ele, enquanto eu escutava o choro dele e eu estava dando aula. Mas o que eu quero dizer? Que daí, eu, com isso, começou a me incomodar. Logo depois, quando meus filhos estavam em idade, por muito tempo... Aí, o CP para os meus filhos não tinha. Era só com 6 anos de idade, né? Não tinha. Então, eu fiquei um bom período sem meus filhos ter aquele contato com coisa. Quando foi há 4 anos atrás, não tinha ninguém na UCP, e eu fui questionar o pastor, porque nós tínhamos muita criança e estava sem ninguém, já era meio do ano. Aí o pastor chegou e falou para mim, você não quer assumir? Na hora, minha vontade era falar, não. Aí o meu marido estava do lado, ele me cutucou. Ela vai orar. E ela responde o Senhor. Meu marido, ele só me deu um cutucão. Aí eu olhei para ele, assim, com aquela vontade, mas Deus sabe todas as coisas. Estou eu até hoje, não sou à frente da UCP, porque eu estou à frente da UCP, eu dou aula no departamento infantil, agora também estou dando aula para os adolescentes, eu dou aula para os pré-adolescentes, eu dou aula para os adolescentes, e sou secretária presbiterial da minha federação. Mas o que eu quero chegar? Que muitas vezes o nosso desafio são os adultos mesmo. E eu não digo
os adultos que não são cristãos, os de dentro. A gente se acostuma com uma situação, nós adultos nos incomodamos com o barulho das crianças, nós incomodamos como os pais educam as crianças e não vamos atrás daquelas pessoas que estão... Porque daí vem aquela sua fala. Quando eu trouxe esse ponto também da sexualidade, do namoro, para a minha sala de pré-adolescentes, porque eu percebi que cada vez mais cedo esse assunto está à tona. Com essa história de Facebook, TikTok, essas coisas, eu percebi que cada vez mais cedo a sexualidade, em roupas, está mais cedo. Mas o que eu tenho feito, quando eu sei que eu procurei a esposa de um pastor, a Rívia, querida, que ela é esposa do pastor reverendo Samuel, que ela hoje está na Betel. Ela é médica, ela é mãe, ela é esposa de pastor. Eu trouxe já, quando eu fui falar para o pastor, uma pessoa já com bagagem, para que se questionassem, porque eu percebo que os pais questionam muito a gente, não dão muito. E uma coisa que eu tentei fazer, trazer os pais para dentro. A Paula sabe como eu faço. Todo o trabalho que eu tenho de CP, eu ponho o pai para me ajudar. Trabalho de federação, eu ponho o pai para me ajudar. Eu delego mesmo, eu delego louvor, eu delego tudo, para eles entenderem a necessidade. Porque eu sozinha não consigo, eu falo, o trabalho não é meu, o trabalho é nosso. Só que eu percebo assim que muitas vezes, assim como eu fiquei muito tempo, e eu não tive nesse período, eu não estou me fazendo de vítima. Eu estava com 2 crianças, e quando eu entrei na UCP, eu falei, não tem dessa de idade, é para criança. Só que se for pequenininho, eu tenho que ir responsável, porque eu não tenho como estar levando banheiro ou trocar fralda. Mas o trabalho é para as crianças. E aí, quando eu faço um trabalho para as crianças, eu adapto. Quando eu faço um trabalho grande, eu tenho desde piscina de bolinha para o bebezinho, até tobogã de 3 metros para os maiores, para os pré-adolescentes. E quando eu assumi os pré-adolescentes agora, recentemente, foi a necessidade dessa continuidade, porque a gente não tem. Eu falei, não, porque a minha filha passou para os adolescentes e só estava com seminarista para dar aula. O único professor era o seminarista. E eu e a esposa do pastor, a gente falava, não, essas crianças já nos conhecem, a gente precisa dessa continuidade. Foi como a gente se resolveu se desdobrar para assumir tantas crianças, porque por enquanto está online mesmo, a gente assumir os pré-adolescentes. Até mesmo porque a gente não sabe se o seminarista vai estar outro ano. E eu percebi que minha filha precisava. Mesmo sendo uma menina criada, é muito mais difícil. É muito mais difícil eu carregar. Eu tenho um de 9 e tenho ela de 12. Totalmente diferentes. Então, assim, mas eu percebo que muitas vezes o âmbito que nós estamos vivendo hoje com a internet, dentro dos nossos lares, a gente às vezes está muito engessado, Rayane. Eu percebo que a gente está ali preso. Você falou da revista, às vezes eu nem uso a revista. Eu vejo o tema lá e vou atrás. Nas minhas aulas, eu trago sempre uma coisa que bombou na internet e faço um link com a minha aula. Eu pego um vídeo que bombou, alguma coisa que eles viram e jogo para a minha aula. Uma música que eu sei e jogo para a aula, para questionar eles. E essa história eu sempre falo muito. Quando eu falei também para os meus que eles são responsáveis pelos atos dele, a primeira vez que eu falei, o olho deles ficaram desse tamanho. Que a responsabilidade deles, que os pais, eles ficaram muito assustados. Eu trago isso. Mas isso eu precisei, viver, eu que criei meus filhos na igreja, então, viver, passar e sentir com uma filha adolescente e um filho de 9 anos a realidade. Nós ainda estamos muito engessados, Rayane. Eu vejo a sua fala e, assim, os adultos, e eu vou falar mais uma vez, os adultos da igreja, as pessoas da igreja, eles vão questionar, são os primeiros a barrar. Mas, assim, é joelho no chão e oração mesmo. Porque eu falo do meu relato, mas é isso mesmo, a gente tem que se desdobrar. E não pensem vocês que eu falo assim, é tranquilo, eu dou aula para adolescente. Tem horas que eu falo, eu vou chutar o balde, eu não quero mais. Aí, todas as vezes, meu marido fala, foi Deus que falou isso para você? Foi Deus que falou que não é mais para você, tá? E você não tá e vai fazer o quê? Então, nesse relato, então, assim, o que eu faço, assim, sobre drogas, eu procuro ter um presbítero que, graças a Deus,
ele dá aula para narcóticos, ele é do DENARC, ele está lá e ele dá aula. Então, assim, eu trago pessoas com bagagem para jogar, para não ter motivos, assim, como eles vão questionar um presbítero que mexe com isso, como eles vão questionar uma médica que mexe com isso. Mas não é fácil, porque eu vejo que o difícil mesmo, às vezes, vem de onde você menos espera. Diante da sua fala, muito obrigada, Juliana. Eu vou destacar alguns pontos. Primeiro, que você começou contando a sua história, que você foi para a igreja sem os seus pais. Depois eu vou voltar nesse ponto, porque a gente vai falar um pouquinho disso, da nossa responsabilidade enquanto igreja nesse papel, de alcançar as crianças perdidas, né, longe de Deus. Segundo, graças a Deus que o seu marido te cutucou. Por quê? É necessário uma mudança de concepção mesmo. Vai ter hora que vai parecer que a gente está dando um murro em ponta de faca, sabe? É aí que é glorioso, porque o nosso trabalho é para Deus, não é para o homem. E quantas crianças já passaram por você ao longo desse período? Todas elas estão com a semente plantada no coração. Não foi você, foi o Senhor. Mas por que eu falei graças a Deus que seu marido te cutucou? Porque a Bíblia, o contexto não é esse, mas a Bíblia fala lá no Antigo Testamento que Deus procurou um homem que se colocasse na brecha, em meio àquele povo todo. Um homem. Então, às vezes só tem a gente mesmo. É claro que eu já falei aqui hoje à noite com vocês que precisa ter uma mudança, que é responsabilidade de todos o evangelho e de por todo mundo pregar toda a criatura, isso inclui as crianças. Só que essa realidade ainda não foi internalizada pela igreja, por muitas pessoas. Não foi. E não será agora. É por isso a importância de promover trabalhos assim, como a gente está tendo esse encontro, de conversa, de diálogo, aberto para muitas pessoas. Claro que vai passar a pandemia e fazer eventos assim na igreja, sabe? Vamos trazer uma palestra aqui para falar de contação de história, parece uma coisa boba, mas não. É uma responsabilidade nossa enquanto corpo de Cristo. Eu sinto muito, eu não trabalho com adolescente, trabalho também porque precisa, a gente vai lá e trabalha, mas a minha experiência maior é com as crianças. Imagine o quanto existe a necessidade, o quanto as nossas igrejas são carentes de pessoas que trabalhem com os adultos, a importância de se trabalhar com adolescentes. Então, a gente precisa orar pelos nossos líderes e conversar. Quem é esposa de presbítero, quem é esposa de pastor, de seminarista, conversar. O que a gente pode fazer para trabalhar a mentalidade da igreja, dos pais, para se voltar um olhar mais dedicado, mais cuidadoso para com as nossas crianças e nossos adolescentes. Gente, batemos o recorde de exclusão de jovem de 18 anos que fazem 18 não querem fazer a profissão de fé. E aí são excluídos do rol de membro. Ímpios. Estamos criando ímpios. A responsabilidade do pai e da mãe, claro que é. Mas como a igreja se coloca nesse papel? Sai fora da responsabilidade, porque é o pai e a mãe. Claro que é o pai e a mãe. Mas nós não podemos nos omitir, porque se trata do evangelho, da instrução. Outro ponto, se não tem pessoas, precisa ser nós, precisa começar em nós. Então, o que você falou, eu entendo, compreendo que o nosso lado humano cansa muitas vezes, mas a gente tem que sempre manter o foco que a gente faz para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, e não esperar que vá haver algum tipo de reconhecimento ou de ajuda, porque às vezes não tem mesmo. Mas, por outro lado, o fato dos pais, quantos eu já vi que não eram mães, não eram pais e passaram a ter filhos e começaram a trabalhar também juntos nesse ministério e viram a necessidade, viram a importância. E por quê? Porque os filhos
precisavam. Então, elas vão nessa chamada, meio que o barco vai levando, e quando ela vê, ela está lá no meio, e quando vê, Deus está usando a vida dela para edificar outras pessoas, outras crianças. Então, existe um menosprezo por esse ministério? Claro que existe. Isso é porque tudo que nós fazemos é afetado pela queda, né? Então, por melhores que sejam as intenções, por mais que muitos cristãos justifiquem, sempre vai estar deformado pela queda. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nos capacite, abra os nossos olhos, porque as crianças estão escapando, escorregando dos nossos dedos. Que o Senhor tenha misericórdia e nos perdoe. Por fim, aplique Cristo em todas as narrativas. Não coloque Davi como herói, Golias como vilão. É claro que é assim, né? Davi, servo de Deus, Golias, vilão. Mas qual a mensagem que isso quer passar? Davi, ele foi escolhido por Deus. Sabe que Davi era pastor de ovelhas. E a Bíblia tem a história dele para mostrar para a gente que mesmo assim, derrotando Golias, ele só derrotou porque Deus era com ele. E Deus escolheu Davi para mostrar que um dia teria um pastor perfeito, que não ia pecar. Porque Davi pecou. Mas um dia teria um que jamais pecaria. O nosso pastor. Quem é o nosso pastor? Jesus. Gente, existe quem tem dificuldade? Por quê, gente? Nós crescemos ouvindo, muitas das vezes sem aplicação, né? Ouvindo só a história. Então, existem livros que ajudam na aplicação dos contextos a Cristo. E o YouTube está cheio de pregadores reformados, bons, que vai trazer ali sermões, não para crianças, para adultos, que você vai abrir sua mente e vai falar, olha Cristo aqui no livro de Juízes, eu nem tinha visto isso. E isso vai te ajudar no seu trabalho. Então, se alimente mesmo da palavra de Deus. Enquanto você estiver lá lavando louça, fazendo comida, se alimente, estude, escute, porque a gente aprende muito assim. E ore, né? E converse com os seus pares. E qual é o resultado disso? Eu trouxe essas imagens aqui, claro que... E aí agora eu vou falar do que a Juliana falou no início. Se nós já ouvimos que é responsabilidade de todo cristão evangelizar. Então, se você tem um amiguinho, uma amiguinha da sua filha, do seu filho, que frequenta a sua casa, que não conhece Jesus, e você nunca pediu à mãe para levar essa criança para a igreja, você está cometendo um pecado de omissão. Porque aonde tem um coração, ali tem um campo missionário. Você não precisa viajar para a África. Claro que se você tem a chamada de missionário, você vai. Mas você não precisa viajar para falar do evangelho. Esse primeiro menininho aí, o nome dele é Felipe. Ele é filho de um reverendo, na época ele era seminarista, agora esse menininho já está grandinho. Ele tinha 1 ano e ele respondia 44 perguntas do catecismo. Respondia com entendimento. E era a coisa mais linda, inclusive porque o pai fez uma adaptação do Breve Catecismo para o seu filho. E essa adaptação, ela entrou no livro Catecismo para as Crianças, do reverendo Tokachik. E tem lá a história, né, que o pai ensinava seu filho, e agora ele já sabe muito mais, que ele é maiorzinho assim, mas o quanto isso remete àquela minha fala, do quanto é uma fase propícia para o desenvolvimento, e a gente não pode subestimar, tem que dar, tem que estimular mesmo. Essa daqui em cima é a Taislane. A Taislane, ela cresceu num bairro de periferia, e uma moça que era da igreja, que não tinha filhos, pegava as crianças da rua e levava as crianças para as programações da igreja. E a gente recebia tudo que era tipo de criança. Criança que xingava, criança mal educada, criança... E ela veio junto. Eu não me lembro de nenhuma outra criança ter permanecido. A Taislane já está quase do meu tamanho, altura, né? Claro que ela é novinha ainda, mas ela permaneceu. Ela não tem o pai,
A mãe dela nunca pisou na igreja, ela já cantou, ela já participou de cantata, ela já se apresentou, a mãe nunca foi. E ela sempre, agora ela já vai sozinha para a igreja, fez a sua pública profissão de fé. Eu lembro quando ela ganhou a primeira Bíblia, ela não sabia nem ler direito, e ela abraçava, e ela está até hoje lá na igreja. Então, o poder do evangelho. Deus usou essa pessoa, essa irmã da igreja, para levá-la para a igreja. Então, não se omitam. A Juliana contou aqui que ela foi criança para a igreja, os pais católicos, longe do conhecimento pleno da verdade, e ela foi. Então, se você tem uma criança, se você tem condições, se você congrega em uma igreja onde fica várias crianças brincando na rua, chama essas crianças para a igreja. Ai, mas eu não tenho estrutura. Não tem mesmo, mas senta com elas, fala de Jesus. Reparte o pão. É nosso papel. Quando a gente negligencia, estamos pecando. E aí, do outro lado, a gente tem essa moça aí adulta já, o nome dela é Jane. Eu não sei se a Paula conhece, ela é esposa de um seminarista. A Jane, ela nasceu no sertão, lá no Nordeste, numa família muito, muito, muito católica. A mãe dela não a criou, deu ela para uma tia, e a tia dela era muito rígida, e uma vizinha convidou ela para ir na igreja, e a tia deixou. A partir daquele dia, o Senhor transformou o coração dela, e ela era pequenininha, e ela começou a ler a Bíblia. Quando ela aprendeu a ler, com 12 anos ela já tinha lido a Bíblia toda, e ela já estava convertida ao Senhor. A família começou a persegui-la, proibir de ler, achar que ela estava fanática, que ela estava doida. Então, assim, foi uma perseguição, uma menina tão pequena, sofrendo uma pressão desse tamanho, mas ela nunca se afastou dos caminhos do Senhor. A família a rejeitou, ela precisou sair de casa e morar sozinha muito cedo, por causa do evangelho. E hoje o esposo dela se forma esse ano, e o Senhor a usa grandemente no ministério com adolescentes. Ela trabalha com adolescentes, discipulando. Então, Deus, ele faz isso. Então, não se cale. Pregue o evangelho para as crianças. Esse menininho aí embaixo, lindo, ele foi o meu aluno. O nome dele é Fred. Ele foi criado pelos pais, né, cristãos. Mas aí, o interessante é que foi um relato da mãe. A mãe criou, era outro contexto. Ele ia na igreja, toda a escola bíblica dominical, e aí a mãe veio me contar, falando: Raiane, aconteceu uma coisa que eu fiquei assustada. Eu deixei ele brincar na casa da coleguinha. Ele tinha 5 anos, a coleguinha tinha 5 também. E ele voltou de lá falando assim: mãe, você sabia que a minha amiga disse que nós viemos dos germes? E aí a mãe: como assim? Pois não foi Deus que criou as pessoas. Nós viemos dos germes. E aí ela falou: mas por quê? Minha amiga me explicou. Aí ele contou, os pais eram ateus, né? E ele contou, e ela disse que ficou em choque e falou: mas o que você falou para ela? Achando que ele já estava convencido. Aí ele: mãe, primeiro eu falei que a gente não veio dos germes nada, que quem criou a gente foi Deus. Mas eu entendi depois, sabe o que é? Ela não vai na igreja, ela nunca foi na igreja, então ela nem conhece a verdade. Aí eu deixei ela falar, sabe? Porque eu conheço a verdade, eu sei que foi Deus que me criou. Então, a mãe veio me contar porque a mãe ficou em choque achando que a menina tinha convencido ele. Mas, na verdade, ele teve misericórdia da menina, porque ele falou: imagina, vindo germes, foi Deus que me criou, óbvio. Eu vou na igreja, eu sei a verdade. Então, isso é maravilhoso. Uma criança convicta da sua fé de uma forma tão simples. Então, a gente precisa entender que nossas crianças estão sendo bombardeadas por ideais de ateísmo, ideais anticristãos, ideais antifamília. E o que nós vamos fazer diante disso? Perguntas?
ou depoimentos? Eu queria falar um pouquinho, Raiane e a Manuela. Oi, Sou da Manuela. Igreja Presbiteriana de Vila Prudente, junto com a Nathalie, com a Joyce e com o Alexandre, que o Alexandre é professor da gente também. Ah, o Alexandre aqui, ó. A gente teve essa graça de Deus de ter um professor homem, que eu estava procurando, porque é muito importante para os meninos se espelharem também, né? E eu pedi Posso muito te pro interromper Senhor. só um pouquinho? Pode. Isso é muito interessante. Eu falei, né, das referências ou da falta de referência que uma criança dessa pode chegar na nossa igreja. Ela pode chegar com 2 mães, 2 pais. E é muito importante, sim, que os homens se envolvam no ministério infantil, no ministério com crianças e adolescentes, para que essas crianças vejam, talvez a única referência que ela vai ter é na igreja. É a professora, é o professor. Então, isso é muito importante. Deus te abençoe, meu irmão. Pode continuar. E você estava falando de exemplo, meu filho era adolescente, pré-adolescente. E um dia ele estava na casa de uma tia da gente, que a gente tem muitos sobrinhos, né, primos, e eles começaram a falar que o santo, era época assim de festa junina, que o santo isso, que o santo aquilo, né, eu oro para santa isso, santa daquilo, eu nem lembro direito, que o meu filho já tem 31, graças ao bom Deus, e aí ele falou assim, ô mãe, eu falei para eles, para que vocês vão atrás de tanto santo? Só existe um. Porque perguntaram para ele, e você, Rafa, acredita no quê? E aí ele falou, eu acredito em Jesus, em Deus. Vocês vão atrás de tanto santo, para quê? Vocês têm que ir para o santo do santo, que é aquele que está lá em cima. Não é para esses outros aí que vocês... Então, me deixou muito emocionada, porque a gente ensina, eu ensinei muito eles, eu fui professora deles também, da minha filha e do meu filho. Então, você pensa assim, às vezes, eu como mãe, eu não sei se eles vão olhar para mim com aquele olhar de uma professora diferente, que não é a mãe deles, porque, afinal, eu estou educando eles em casa e lá também, né? Mas eu agradeci muito e agradeço até hoje a Deus. Eles, infelizmente, não estão mais na igreja, ficaram adolescentes, adultos e não quiserem mais, mas eu tenho certeza que eles são de Cristo e que a vontade de Deus vai permanecer sempre no coração deles. Obrigada. Obrigada, Manuela. Mais alguém? Amém. Irmã, eu estava ouvindo o depoimento da nossa outra irmã, falando que ela está encarregada de dar aula para adolescentes e tal. E, assim, eu também entendo a situação dela, passei um pouco por isso. Mas se ela, que a irmã falou, chegar um conselho seria, né, diante do pastor e também em oração, e já aconteceu isso comigo também, porque o Senhor começou a colocar no meu coração o desejo de dar aula para os pequeninos, né? Já faz um tempo, uns 3, 4 anos isso. E eu falei, né, na minha ignorância, eu falei, Deus, mas por que os pequenos? Achando que, né, os adolescentes e os jovens teriam mais aproveitamento que os pequenos na minha pequenez, né? E o Senhor começou a tocar, porque aí o Senhor falou para mim, eles são a geração, né, futura do evangelho. Isso me marcou bastante. Então, me fez apegar mais a dar aula para os pequenininhos. Mas a questão é dela começar a orar para que o Senhor também dê esse desejo no coração dos outros irmãos, porque às vezes ela precisa de ajuda e às vezes tem talentos dentro da igreja e a gente não sabe, né? Que tem esses talentos dentro da igreja. E o Senhor traz a necessidade, né? O Senhor traz, ele faz brotar, né? Como o Gideão, por exemplo, não estava esperando, ele se via realmente numa posição de não ser capaz, que nós não somos mesmo, o Espírito Santo que nos capacita, mas ele falou, tá bom, eu vou então, né? E tanto que ele viu que ele foi usado ali por um período nas mãos do Senhor, que quando declararam que ele queria que ele fosse rei, tá, ele falou não, tipo, eu fiz a minha parte aqui, né? E então, assim, dela conversar com o pastor dela, com o ministério da igreja dela e começar ela mesma
capacitar esses irmãos, porque ela é bem capacitada, né? Quem tem desejo, se ainda não houver, orar junto com a igreja, para que haja outros professores para ajudar ela. Aí, nessa batalha que, com certeza, às vezes tem gente que está ali acanhado, guardando os talentos, e não sabe, né? Fica a dica, viu, Juliana? Vamos capacitar professores aí. Pode É montar um assim. curso, uma extensão. Pode me Então, chamar que eu vou lá. com certeza. Lá na igreja, é assim, por um bom período, nós vamos... Primeiro, eu quero falar assim, que na minha igreja, eles fizeram uma coisa muito interessante. Não pode mais o nome cultinho infantil. É culto para crianças. E quem ministra para os maiores, né? Somente homens que dão um culto para as crianças. Os pequenininhos, né, até 3 anos, 4 anos, ainda tem mulheres, mas os maiores de 5 e diante, somente os oficiais que dão aula, já preparando eles para o culto, que será já uma forma de preparar, lógico, temas adaptados para a idade, tudo, mas com o uso da Bíblia, sem aquela forma tão lúdica, já preparando eles. E isso, eu vou falar, na época foi um baque para mim, porque eu achava que isso não ia dar certo. Então, imagina! Como? Coitados! Porque a gente tem muito aquela coisa do cultinho infantil, né? É uma forma das crianças falar, não, mas foi essa necessidade mesmo, da seriedade, de se tratar como culto, para preparar mesmo as crianças para ficarem no culto. Lá o que nós temos feito é colocando os pré-adolescentes no grupo de louvor, colocando as crianças para participar da liturgia do culto também. Isso é muito importante, integrar as crianças, né? Não ver só como muitas vezes o lúdico, mas colocar eles para cantar, para orar, muitas vezes para fazer abertura, que nem na escola dominical, o tesoureiro, ele faz a parte, a gente tem o porquinho missionário lá, né? Que eles trazem a moedinha, aquele dinheiro a gente reverte para os missionários, né? Então, o porquinho missionário, quem faz é uma criança mesmo, o tesoureiro, ele traz o versículo, ele faz a devocional do porquinho missionário. E com relação, assim, a minha engajada com os adolescentes, foi a necessidade que eu senti mesmo, por ter uma filha adolescente. Eu já fui professora dela, ano passado eu era professora dela, mas eu senti da presença feminina, porque só tinha ele missionário, não tinha mulher, e muitas vezes ele pedia ajuda, tanto eu como a mulher do pastor. Ela é nova, ela não tem filho, mas ela é muito antenada, ela dá aula no Mackenzie sobre tecnologia, ela ensina as crianças a fazerem aplicativos, ela é muito antenada. E ela é muito, assim, muito ativa, a Mariana, a própria. E então a gente sentiu essa necessidade, né? E eu e ela já estamos juntas há algum tempo, conversamos muito bem, isso é muito importante, você conversar com a sua dupla, com o seu parceiro. Nós trabalhamos muito bem juntas, né? Na minha sala do pré-adolescente, nós temos 3, é um presbítero, eu e a Mariana. E aí sentimos essa necessidade, então nós fizemos uma escala para dar aula. Eu fui até o pastor e falei, olha, pastor, ao conselho, eu falei, eu estarei com os adolescentes, porque minha filha é adolescente. Então, nas programações eu já vou estar. A minha casa tem um quintal grande, até está em reforma, eu moro muito próximo à igreja. Eu quero ter eles comigo. Assim como na UCP eu também vou estar presente, porque eu tenho um filho de 9 anos. Então, eu, de qualquer jeito, eu já estarei nos 2. Então, eu estou me colocando à disposição. E sim, precisa de alguém, porque quando eu entrei na UCP, era uma pessoa e os pais largavam as crianças lá embora. Que horas é para buscar? Era assim que funcionava. E com essa história do delegar, hoje não. Hoje eu tenho pais que ficam, pais que trabalham, pais que ajudam a levar, pais que ajudam a buscar, pais que perguntam, você precisa de dinheiro? Eu não pego per capita, mas não tenho programação, que falta coisa. Você precisa do quê para programação? Eu ponho a lista, em 5 minutos a lista já está cheia. Então, assim, eu consegui, Deus iluminou e ajudou, debaixo de muita oração, trazer pais que estão presentes, entenderam como funciona. Então, agora eu acredito que com os adolescentes será a mesma coisa. Precisa alguém começar, alguém encarar. Então, eu preciso que, assim, lógico, vamos orar, mas o conselho ele é muito disposto. O conselho
ele também passa por dificuldades, porque eu sei que quando chega a época de delegar os cargos, ninguém nem aparece no culto com medo do nome estar lá. Eu sei que não é fácil, entendeu? Por isso que, com certeza, daqui, todas devem ter cargos encavalados. Eu tenho certeza que ninguém está com uma só da aula. Eu sei que todas têm cargos encavalados. E é isso, mas é aquela história, não importa a quantidade, nós fazemos, o nosso norte é Cristo, né? Então, assim, verdade. a gente faz e é isso. Mas obrigada pelas dicas. Paula, quanto tempo eu tenho? Ou eu não tenho mais? Então, né? Nós já estouramos o nosso tempo. Ai, me desculpa. 27 Deixa eu minutos. só mostrar. Não Deixa eu tem só problema, mostrar mas um eu acho que material aqui. a parte prática, se você concordar, não sei como vai ficar o biênio que vem, né? Mas, de qualquer maneira, eu penso que se eu não continuar na secretaria e outra pessoa entrar, a gente pode sugerir termos um novo encontro com outra temática, né? Porque hoje foi legal que a gente teve, assim, essa abertura, as irmãs falaram bastante das suas necessidades, isso é importante, porque a gente fez o trabalho visando isso também, né? Mas como a gente teria uma parte prática, a gente podia deixar para um outro dia e fazer um link com outro assunto, né? Com essa coisa de produção de material, alguma nesse sentido, né? Para a gente dar sabe, parte 2? Sem Tipo parte problemas. 2? Porque quem já Tudo está bem. aqui entra também, e quem não está, perdeu essa parte que foi maravilhosa. Mas como tem a gravação, eles vão poder ver, né? A qualidade. E aí a gente dá uma continuidade, espera a sua bebezinha nascer, você está tranquilinha com ela, e aí a gente continua, né? A parte 2, né? Combinado, combinado. E aí a gente pode fazer até, antes de ir para a mão na massa, trabalhar a questão do planejamento, do currículo mesmo, dessa questão. E é muito legal ser presencial, porque você divide em grupos, né? Dá um tema para cada grupo. Quem sabe, né? Até lá a gente já tem essa possibilidade. Que bênção. Estamos sonhando com isso, né? Então, queridas, meus contatos, muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês, eu agradeço o convite, agradeço essa oportunidade e em breve nós teremos algumas novidades, alguns materiais de literatura cristã infantil. Então, ainda esse ano, eu vou publicar e com alguns projetos também bem legais para o ano que vem. Literatura infantil, nós temos muitas literaturas boas, mas a maioria vem de fora, né? Que são traduções excelentes. Mas eu recebi esse presente, esse convite, para trabalhar em uma parceria para produzir literatura para crianças, baseado na cosmovisão cristã. Então, a gente vai ter novidade nos próximos meses. Aí eu te mando, Paula, você divulga aí, tá bom? Com certeza. Obrigada, gente. Deus abençoe. Deixa eu parar aqui de compartilhar.